Olá, precioso irmão, graça e paz, tudo bem? Eu espero que você esteja bem nesse período de quarentena. Bom, estamos mais uma vez aqui para cultuarmos o nosso Senhor, para adorarmos a Deus, para meditarmos na Sua palavra, mas hoje eu quero começar de uma forma especial o nosso culto. Eu quero convidar você aí na sua casa a se colocar de pé, isso mesmo. Sai do sofá, coloque-se de pé nesse momento, você, a sua família, todos que estão aí ao seu redor, coloque-se próximo um do outro e eu gostaria que você fizesse algo que eu estou morrendo de vontade. Eu queria que você desse um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Então faça isso nesse momento, porque eu vou fazer aqui agora. Vou dar um abraço a uma pessoa também muito especial para mim. Irmão, como é gostoso a nossa comunhão, como é gostoso estarmos próximos no templo, celebrando a Deus, e como isso está me fazendo falta. Que vontade de poder te abraçar, mas sinta o meu abraço nessa pessoa aí do seu lado que te abraçou agora. O abraço dela também, um pouquinho do meu abraço em você. E agora eu quero te convidar a adorar a Deus juntos, a adorarmos a Deus juntos, ter um período de adoração aos pés do Senhor Jesus. Nossos irmãos estarão entoando louvores e você aí na sua casa faça o mesmo também. Adore ao Senhor, desligue-se de tudo agora, tire esse tempo para Deus, esse é o seu culto. O culto que você irá oferecer ao Senhor. Essa é a forma que o Senhor está nos dando hoje de cultuá-lo. Então vamos fazer isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Porque o nosso Deus é digno de tudo isso. Vamos celebrar o nosso Deus? Graça e paz, irmãos. A música que nós vamos louvar, ela é baseada no Salmo 42, de verso 1, que diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Sem fim, Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afastas as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
lugar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Que delícia que é poder adorarmos ao Senhor, celebrarmos ao nosso Deus. Não importa o lugar, se no templo, se no monte, se em casa, o que importa na verdade é adorarmos a Deus em espírito e em verdade com todo o nosso coração. E isso é o que o Senhor espera dos seus adoradores. Isso é o que o Senhor espera dos servos dele. Independente do local que ele esteja, ele possa estar com o seu coração rendido aos pés do nosso Deus. Essa Páscoa, ela está sendo toda diferente. É um dia de Páscoa diferente dos demais que a gente viveu até hoje. E para muitos, a Páscoa continua sendo ainda os chocolates, ainda continua sendo os ovos. O sentido da Páscoa para alguns ainda continua sendo uma questão comercial. A semana passada agora teve uma criança que escreveu uma carta ao primeiro-ministro da Austrália dizendo o seguinte, é uma menina de 9 anos e ela escreve nessa carta o seguinte: Senhor ministro, nós estamos em quarentena e eu estou preocupada porque o coelhinho ele não vai poder andar nas ruas para poder nos trazer os ovos de Páscoa. E esse ministro, ele faz um documento, grava um vídeo, assina esse documento, dando o direito do coelhinho da Páscoa andar, circular no período de quarentena para poder levar os ovos de Páscoa às crianças. Uma história, um fato real que aconteceu essa semana que comove a gente, que mexe com a gente, ver a cabecinha dessa criança. Mas será esse o sentido mesmo da Páscoa? É o coelhinho? São esses ovos? É esse chocolate? Nós bem sabemos que o sentido da Páscoa não é chocolate. Nós bem sabemos que o sentido da Páscoa não é o coelhinho. Mas infelizmente há muitas pessoas que pensam dessa forma. E essa quarentena está nos dando a possibilidade de refletirmos sobre o sentido real da Páscoa, porque o comércio está fechado. Nós estamos tendo dificuldades financeiras para estar comprando os ovos, para estar presenteando as pessoas. E agora é o momento oportuno de nós pensarmos no verdadeiro sentido da Páscoa. E qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Milhares de pessoas ainda hoje não sabem o real significado da Páscoa e ainda continuam pensando em chocolates e em coelhos. Isso me preocupa muito, porque as crianças de nossos dias que pensam na Páscoa somente em relação comercial, nos ovos, nesse coelhinho, ele está se distanciando do real sentido da Páscoa, do real motivo que é a Páscoa. A Páscoa, ela não é bacalhau, não é fruto do mar, peixe, ou ovo de Páscoa, ou coelhinho. A Páscoa, o real sentido da Páscoa é o sacrifício de Jesus Cristo.
é a ressurreição em Jesus. E Paulo, ele estava encontrando uma dificuldade na igreja de Corinto em relação à crença do povo na ressurreição de Jesus. E não é muito diferente de nossos dias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Fique com esse texto aí aberto. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos desse capítulo no dia de hoje. Na igreja de Corinto, algumas pessoas, elas negavam a ressurreição de Jesus. Elas não acreditavam que de fato Jesus havia ressuscitado. Outros nessa igreja tinham desinteresse, eles não tinham interesse na ressurreição de Jesus. Na igreja não, naquela sociedade, melhor dizendo. Alguns acreditavam que a morte era a aniquilação de tudo. Morreu, acabou, não tem ressurreição. Morreu, ponto final. E ainda havia um grupo que desacreditavam completamente da ressurreição, de que Cristo não havia de forma alguma ressuscitado. Isso não é tão diferente dos nossos dias. Muitas pessoas têm vários pensamentos em relação à vida e principalmente o que vem após esse período nosso de existência na face dessa terra. Mas o certo é que muita gente negam a ressurreição de Jesus, muitas pessoas negam a divindade de Cristo, muitas pessoas não veem como Deus. E o real sentido da Páscoa é olhar para Jesus como Deus, como aquele que venceu a morte. E Paulo, tentando orientar a igreja de Corinto sobre isso, ele traz, na minha visão, até um tom um pouco irônico, alguns senão. Senão no sentido de interrogação mesmo. No capítulo 15 ele vai trazer alguns senão e vai nos apontar se de fato Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. Será que Cristo ressuscitou? Será que eu posso confiar na ressurreição de Jesus? Será que eu posso celebrar a Páscoa na certeza que Cristo está vivo? Vamos ver o senão que Paulo traz antes de eu responder se Cristo de fato ressuscitou ou não. No capítulo 15, eu convido você a olhar comigo o versículo 13, tá? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Esse texto vai nos ajudar a entender a ressurreição de Jesus. Mas antes de nós pensarmos se Cristo ressuscitou ou não, de ter essa resposta com clareza à luz da palavra de Deus, ele nos propõe uma reflexão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, quais consequências nos trariam isso? O que acarretaria em nossa vida cristã, nossa vida como servos de Deus? Bem, nós somos hoje no mundo, segundo estatísticas confiáveis, 28% da população mundial. Então há milhões de cristãos ao redor do mundo. Isso nos nossos dias. Mas nós temos os nossos antepassados. Então, o que dizer daqueles que andaram com Deus, que confiaram a sua vida a Jesus, que foram zelosos na sua vida, no seu relacionamento com Deus, que foram fiéis ao Senhor, que dedicaram toda a sua vida à obra do Senhor?
Se tudo isso é mentiroso, se tudo isso é inverdade, se Cristo não ressuscitou, o que seria ou o que foi dessas pessoas? E o que será de nós se tudo isso, se Cristo de fato não ressuscitou dentre os mortos, o que isso atinge a gente? Quais consequências isso traz para a nossa vida? Então Paulo começa a apontar isso aqui, nesses versículos que lemos. Será que todos estes servos do passado, eles creram numa mentira? Será que eles creram numa inverdade? Será que nós hoje, cristãos do século 21, também caminhamos em cima de uma inverdade, de uma mentira, de que Cristo não ressuscitou? E se essa inverdade for uma verdade, quais consequências isso traz para a nossa vida? E aí Paulo começa a mostrar para a gente aqui que se Cristo não ressuscitou, algumas coisas acontecem conosco. E ele começa no versículo 14. Ele vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a vossa fé. Vã é a nossa pregação. Porque veja, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa pregação é inútil. Ela não tem objetividade nenhuma, porque Ele não está vivo. Ou seja, a nossa pregação não tem proveito algum para a salvação, para a redenção, para consolo, para conforto de absolutamente ninguém. O objetivo da pregação não é alcançada, ela não transforma a vida, ela não regenera a pessoa, ela não traz experiências novas de vida para absolutamente ninguém. A pregação se torna um instrumento vazio, insignificante. Nossa mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem de vida, de ressurreição, de esperança, de novos céus e nova terra, é vazia. Não tem objetivo nenhum, porque ela é vã em si. E também a nossa fé se torna algo vã, algo inútil. Ela não tem proveito algum em nada. Nós aproveitamos a nossa fé, porque se Ele não ressuscitou, é inútil crer nele, é inútil depositar a nossa confiança nele. Depositar a nossa confiança em Cristo, se Ele não ressuscitou, não traz nenhum tipo de benefício a nós. Milagres sobrenaturais, coisas sobrenaturais, tudo isso não passa de ilusão, de imaginação, de fruto da mente humana. E tem outro detalhe aqui que Paulo nos aponta, que se Cristo não ressuscitou, uma consequência terrível é ser falso testemunho. É o nosso falso testemunho. Homens e mulheres que ao longo da história dedicaram a sua vida na pregação dessa palavra, na evangelização, no arrastar multidões de pessoas a servirem a Cristo e crerem num Cristo ressurreto, crerem num Cristo vivo, foram mentirosos, foram falsos. Se Cristo não ressuscitou, todos esses homens foram mentirosos. E o que é pior, o que é trágico nisso tudo, é o que Paulo coloca no verso 17, quando ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O pecado continua ainda sobre nossa vida. Cristo não justificou e Cristo não nos purificou. Nossos pecados ainda não foram perdoados, porque se Ele não ressuscitou, Ele não tem poder, então, para perdoar o pecado do homem. E todos que morreram confiando em Cristo estão condenados, porque Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, o homem continua ainda vivendo a separação de Deus, a permanente separação do Senhor, sabendo que o salário do pecado é a morte. Então todo homem está totalmente condenado. Essas são consequências trágicas. Se de fato Cristo não ressuscitou, os nossos antepassados creram num Deus mentiroso e nós estamos crendo num Deus mentiroso. E essas consequências são terríveis para a nossa vida espiritual e para a nossa vida após essa fase terrena, essa fase aqui na terra. A perdição continua ainda sobre o homem
E a paz com Deus não foi restabelecida se de fato Cristo ainda não ressuscitou. E as garras da condenação continuam ainda sobre nós, nos trazendo angústias, nos trazendo dores constantes. Essas são as consequências de que, se Cristo não ressuscitou, nós estamos vivendo ainda debaixo de tudo isso. Agora veja, o apóstolo Paulo mostra o senão e as consequências desse senão. Se Cristo não tiver ressuscitado, nós temos essas consequências. E agora ele começa a mostrar a nós que esse senão, ele não existe. Esse senão, ele é irreal. Por isso que eu falo que Paulo está sendo um pouco irônico aqui quando ele fala esse senão. E agora no versículo 20, ele vai mostrar uma verdade a mim e a você. Ele diz assim: mas, de fato, grave isso, olha, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Somente a parte A desse versículo. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Paulo faz uma ênfase. Ele diz: de fato, não há dúvidas, é certo que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo está afirmando aqui a ressurreição de Jesus. Para Paulo não há dúvida, para Paulo não há incerteza. É fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí ele vai mostrar para a gente as evidências dessa ressurreição. E diante das evidências da ressurreição de Cristo que Paulo nos apresenta, fica muito frágil sustentar que Cristo não ressuscitou, que Cristo não venceu a morte. E ele começa trazendo essa defesa da ressurreição de Jesus já no início desse capítulo, quando no verso 3 ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo agora começa a nos mostrar que Cristo Jesus, ele ressuscitou de fato. E a primeira prova, a primeira evidência que ele traz é que após a morte de Cristo Jesus e seu sepultamento, né, Cristo faleceu, morreu e foi sepultado. Depois que ele foi sepultado, ele aparece a Pedro, que é chamado aqui de Cefas, no capítulo 3. Então ele aparece a um homem. Veja comigo, pense comigo. Se uma pessoa chega até você e diz assim: olha, eu encontrei um defunto, eu vi uma pessoa que morreu há dias atrás, e eu encontrei com essa pessoa pela rua. Talvez você olhar para essa pessoa e falar: você está vendo coisa, você está impressionado, ou sua cabeça não está funcionando muito bem. Mas aí depois, outras 12 pessoas também vê esse que morreu alguns dias atrás. Então talvez você ainda diria assim: não, isso é fruto da mente de vocês, isso é ilusão, vocês estão meio malucos. Mas aí vem Paulo, de uma forma até irônica, irônica não, mas vem Paulo novamente e apontua uma outra questão. Paulo vem e diz assim: olha, não para por aí não, tá? Cefas viu, outros 12 também viram, e agora ele foi visto por 500 pessoas. E não foi visto por 500 pessoas isoladamente,
mas foi visto por 500 pessoas no mesmo momento, no mesmo instante, na mesma hora. 500 pessoas viram a Jesus depois do seu sepultamento. Então, ele já havia ressuscitado e essas pessoas viram a Jesus. E a pergunta que eu faço agora é o seguinte: essas 500 pessoas, elas também estavam com visões? Essas 500 pessoas também, elas estavam com problemas emocionais? Estavam impactadas com a perda do seu mestre, ao ponto de terem todos uma ilusão coletiva, de imaginar ver alguém ali? E aí Paulo vem trazer a terceira evidência. Ele diz, olha, e em seguida Tiago também viu e os apóstolos também viu Jesus Cristo. E por último, eu também o vi. Diante de meus olhos eu o vi. Eu fico me perguntando e pensando comigo que hoje, para que eu possa levar uma causa, aliás, até um juiz, para que eu possa vencer essa causa, eu preciso de testemunhas. Então o juiz normalmente ele pede algumas testemunhas, e se você tem 3 testemunhas, 3 pessoas que viram o fato, que presenciaram o fato e chegam até a presença de um juiz, falando cada uma em um momento específico, sem que o outro também esteja presente no ambiente, então entra um por vez e traz o seu relato do que ele viu, isso se torna uma prova contundente para o juiz, de modo a entender que aquilo é uma verdade. É uma verdade. E aqui, diante desse cenário, nós não temos uma, nem duas, nem 3 testemunhas. Aqui nós temos 526 pessoas dizendo todas as mesmas coisas. Eu vi Cristo Jesus ressurreto. Isso é prova suficiente para crermos na ressurreição de Jesus. Isso é prova suficiente para entendermos que ele venceu a morte. E hoje eu posso celebrar a Páscoa porque Paulo me mostra que de fato Cristo vivo está, assentado ao lado de Deus Pai, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Ele é o nosso Redentor, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que nos leva a religar-se de volta a Deus pelo seu sacrifício e pela sua vitória sobre a morte, a sua vitória na cruz do Calvário. Então eu posso celebrar a Páscoa hoje, crendo na ressurreição de Cristo Jesus. E este é o sentido real da minha Páscoa. Este é o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. A vida de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Tomé, ele também duvidou da ressurreição de Jesus, estando o próprio Jesus na frente dele. E ele toca nas chagas, nas feridas de Cristo. E aí então ele se rende reconhecendo que de fato era o Mestre. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles caminharam com Jesus durante muito tempo. E depois que Jesus desaparece diante deles ali, eles entendem então que estavam caminhando com Cristo após a sua ressurreição. Então eu posso confiar e eu posso acreditar em todas as evidências que as Escrituras me mostram de que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E quando eu olho para esses senão que Paulo apresenta aqui, eu mostro para você agora que esse senão era irônico mesmo, e que aquilo que Paulo está dizendo, que se não fosse, de fato está sendo, está acontecendo. Quando Paulo diz assim, olha, então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa palavra. Não, muito pelo contrário, a nossa pregação não é inútil, ela não é vã, ela não é fútil. Quantas pessoas são abençoadas por meio da pregação do Evangelho ao redor do mundo? Quantas pessoas são transformadas, consoladas, confortadas, libertas dos seus pecados, do mal, do erro, das garras de Satanás sobre a sua vida? Quantas vidas, quantas pessoas têm conhecido o caminho eterno da salvação por meio da palavra dessa pregação? Então, essa palavra não é inútil, essa palavra não é fútil. Pergunte-se o que essa palavra provocou na sua vida. O que essa palavra fez
em você, quando você passou a ler, a meditar, a ouvir, o que essa palavra provocou no seu coração. Então não é inútil a pregação, muito pelo contrário, ela é eficaz e ela é poderosa para a nossa transformação de vida. E depois Paulo vai dizer, então também é fútil, é inútil a nossa fé. Eu não consigo imaginar Paulo não falando isso de uma forma irônica, porque nós sabemos que a nossa fé não é em vão, a nossa fé não é inútil. Quantas experiências sobrenaturais de cura, de livramento, de proteção, de obstáculos intransponíveis que nós experimentamos, milagres, e vimos pessoas também vivenciar milagres na sua vida, superando esses obstáculos, recebendo livramento, curas para suas vidas. Como explicar essas coisas tão grandes, tão magníficas, tão maravilhosas que Deus tem feito por nós, a não ser a nossa fé nele? Como explicar o filho que você carrega nos seus braços? É fruto da sua fé. Como explicar aquele quadro que você vivenciou na sua saúde tão delicado, desenganado pelos médicos, e hoje você está aí? Não foi a sua fé? Como explicar o seu casamento que estava em ruínas e que tudo foi restaurado? Não foi a sua fé? A nossa fé não é inútil, a nossa fé não é vã. E também nós não somos mentirosos. Aqueles que pregam o evangelho, eles não dão falso testemunho, muito pelo contrário, eles falam a verdade, eles dizem a verdade. Porque o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo 2, no verso 22, ele vai dizer assim: ele não cometeu pecado algum, nem pecado algum foi encontrado em sua boca. Nós pregamos o evangelho. E o evangelho foi trazido a nós por Cristo Jesus. E não houve mentira, não houve engano em seus lábios. E se nós pregamos o evangelho, nós falamos do Cristo que jamais mentiu, que nunca mentiu. Então nós não somos falsas testemunhas, muito pelo contrário, nós somos testemunhas verdadeiras de Cristo Jesus. E muito mais, Cristo Jesus, quando peregrinou e andou aqui nessa terra, ele disse-nos algo. Em João 14:2, ele vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. A nossa mensagem é exatamente a mensagem de Cristo Jesus. Nós anunciamos aquilo que Cristo Jesus disse que faria para nós. Ele nos daria a salvação, nos daria a redenção e prepararia uma morada para nós na casa do Pai. Então, nós não somos mentirosos, nós não somos falsas testemunhas, porque nós anunciamos e proclamamos aquilo que Cristo Jesus nos trouxe. Entenda algo, irmão. A nossa mensagem não é nossa. A nossa mensagem é dele, é do Senhor, é do Deus eterno, é de Cristo Jesus. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Cristo vivo, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que reina ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará para buscar a sua igreja. Sendo dele essa mensagem, eu posso confiar que de fato ele ressuscitou e foi preparar um lugar no céu para que eu e você pudéssemos estar ao seu lado. Nosso pecado, como Paulo coloca aqui de forma irônica, se Cristo não ressuscitou, nosso pecado não é perdoado. Não, nosso pecado é perdoado sim, porque Cristo ressuscitou. E Paulo está sendo irônico nesse momento com a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, nós fomos perdoados por Cristo Jesus, porque no momento que você e eu aceitamos a Jesus, nós não recebemos do Senhor uma casa nova, nós não recebemos do Senhor um carro novo, uma promoção no nosso trabalho. Não. Quando eu aceito a Jesus na minha vida, eu recebo um alívio na minha alma. O fardo do pecado que estava sobre a minha vida, o peso do pecado que estava sobre a minha vida, ele é removido agora, porque eu sou lavado no sangue de Cristo Jesus. Eu recebo uma nova vida no Senhor e isso traz alívio para a minha vida. Isso traz alívio para o meu ser. Então eu tenho a segurança
de ter a paz de Deus no meu coração, na certeza que Cristo Jesus me purificou de todo pecado e que nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, pois eu ando em Cristo Jesus. Esse é o meu novo estilo de vida. Você precisa crer nisso, pois Ele ressuscitou e vivo está. Bem, esse senão que Paulo traz de uma forma irônica, agora ele vai trazer numa conotação séria. Tá? E esse na conotação séria está no versículo 19. Veja comigo o que Paulo diz aqui, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A vida eterna ao lado de Deus é uma grande garantia a nós, porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, a minha esperança não pode estar somente aqui nessa terra, porque essa terra ela é passageira. 73, 80, 90 anos a gente consegue alcançar aqui, mas eu tenho depois dessa fase uma porta que se abre para a eternidade, aonde eu vou viver para todo sempre. E se o meu Senhor venceu a morte, Ele passou da morte para a vida, eu posso ter a confiança no meu coração que eu também passarei da morte para a vida, porque todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. O próprio Jesus disse isso. Aquele que nunca mentiu, aquele que não foi encontrado engano em seus lábios, está afirmando a nós que se eu creio nele, eu tenho a vida eterna. É aqui que deve estar depositada a minha esperança. É aqui que eu celebro a minha Páscoa. A minha redenção está aqui no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição. E eu posso confiar que na minha morte eu passo da morte para a vida. Em um momento de dor, em um momento de angústia, Jesus fala algo a Marta. Lá no capítulo 11 do livro de João, Marta está aflita porque o seu irmão havia falecido e já estava sepultado. E Cristo Jesus chega ali. E naquela angústia, naquela perturbação toda, Cristo Jesus traz uma palavra a Marta. No verso 25 e verso 26 do capítulo 11 de João, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Essa é a pergunta que Cristo faz a mim e a você hoje. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que Cristo é a ressurreição, que Cristo é a vida? Marta, ela acreditou nisso. E quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, Lázaro já sepultado há alguns dias, você sabe o final da história. Jesus pede para remover a pedra e chama Lázaro para fora. Aquele que é a ressurreição e a vida deu vida agora a Lázaro. Trouxe um grande milagre sobre a vida dele, pois não só trouxe a vida, mas regeneração de órgãos, de tecidos, de pele, porque ele já estava em estado de decomposição. E agora ele sai para fora, novinho em folha. Ressurreto, ressuscitado, um milagre que Deus operou sobre a vida dele. Cristo tem poder para nos dar vida eterna. Ele já trouxe Lázaro da morte e ele venceu a morte, o próprio Jesus venceu a morte para nos garantir a vida eterna ao lado de Deus. A sua Páscoa hoje, ela pode ser muito mais doce do que qualquer chocolate. Há uma razão, há um significado maior para a sua Páscoa, para que de fato ela seja saborosa na sua alma, no seu coração. O chocolate, o doce, ele pode fazer aguçar o seu paladar. Porém, Cristo Jesus, aquele que ressurgiu dentre os mortos, aquele que vivo está, morreu na cruz do Calvário para trazer doçura à sua alma, para trazer alívio à sua alma, ao seu coração, para purificar você de todo pecado, de todo mal e te religar a Deus. Ele é a nossa ponte que nos leva ao Senhor. Eu posso crer nisso, eu posso confiar nisso,
pois Ele é santo e verdadeiro. Se você deseja ter uma Páscoa doce ou uma doce Páscoa, nesse momento de quarentena, você precisa render o seu coração a Jesus. Doce nenhum vai trazer alívio para a sua alma nesse momento. Doce nenhum vai trazer satisfação para o seu coração. Agora, Cristo Jesus pode trazer tudo isso para a sua vida. Cristo Jesus não vai lhe trazer carro, casa, mansão, dinheiro, profissão nova, nada disso. Ele vai trazer paz espiritual para o seu mundo interior, para o seu ser. Mas para isso, você precisa crer que Ele de fato ressuscitou dentre os mortos. As evidências bíblicas são claras. As evidências que a igreja nos dá ao longo dos séculos são mais claras ainda, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que eu preciso responder isso em meu coração. Eu preciso aceitar isso na minha vida, reconhecendo que de fato Ele vivo está, passou pela morte para me dar a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9, vai nos dizer assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que interessante esse versículo que Paulo escreve à igreja de Roma. Se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, você será salvo. Você precisa acreditar dentro do seu coração e confessar com os seus lábios que Cristo Jesus é o sentido da nossa Páscoa. Ele venceu a morte. Ele vivo está. E se você crer nisso, você não só conhecerá o céu, mas você irá habitar no céu. Você irá passar a eternidade no céu. Porque existe sim, de fato, dois caminhos. Um caminho que leva à morte, à perdição eterna, e um caminho que nos leva a Deus. E o caminho que nos leva a Deus é o sacrifício de Cristo Jesus. É a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo que nós celebramos hoje. A Páscoa. E hoje, Cristo Jesus quer que a sua Páscoa seja diferente. Quer que a sua Páscoa seja mais doce. E para que a sua Páscoa seja mais doce, Ele não quer que você esteja rodeado de chocolate. Ele quer que Ele, o próprio Senhor Jesus, esteja habitando em seu coração. E se você acredita que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, aonde você está, se você acredita nisso do mais profundo do seu coração, eu quero que você ore comigo essa oração. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. Aí onde você está agora? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, você está vendo, Pai, essa pessoa que nesse instante está com seus olhos fechados, com o seu coração dobrado diante da sua presença, pedindo ao Senhor que o receba como filho, ó Deus, pois ele agora reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, sabendo que de fato Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e vivo está ao lado de Deus Pai. E o desejo do meu coração, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo vá agora aonde se encontra essa pessoa e toque a vida dele, em nome de Jesus. Que ele sinta algo diferente, que ele sinta a sua presença e que essa presença traga para ele agora alívio ao seu coração, paz à sua alma, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, o cubra com a sua graça, com a sua bondade, com o seu favor. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que repreenda as investidas do inimigo contra a vida dessa pessoa. Guarda-os, ó Deus, na sombra das tuas asas. E eu oro, ó Pai, para que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude como igreja a cuidar, a amparar essa pessoa e mostrar a ela o caminho eterno do Senhor e ensiná-la os teus mandamentos. E que ela, Deus, guarde a sua palavra no mais profundo do seu coração, em nome de Jesus. Deus, abençoe todos os meus irmãos,
aonde se encontra hoje um membro da Igreja Batista, em Jardim Gá, esteja, Deus, os anjos do Senhor acampados ao redor deles, guardando, livrando eles de todo perigo e mal. Dê, ó Deus, a cada um de nós uma semana excepcional, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, uma semana, ó Deus, debaixo dos teus cuidados e uma semana de profunda comunhão e intimidade com o teu Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Vamos celebrar o nome do nosso Senhor. Que você possa ir neste momento cantar ao Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, porque hoje nós vamos comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. Não que esse seja o dia, só este dia seja o dia de comemorar Jesus, não. Todos os dias é dia de comemorar Jesus, todos os dias é dia de celebrar o nome de Jesus. Mas hoje, em especial, nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Deus. A gente dá ênfase a esse ato tão precioso e tão incrível que Ele fez. O Senhor veio a este mundo, Ele se fez homem, se fez carne, e Ele passou por tudo isso. Ele suportou todas as dores, todas as transgressões. Ele fez isso para provar o amor dele para conosco. O quão Ele nos ama. Ele suportou as mais terríveis dores em troca da nossa fidelidade, em troca do nosso amor. Que nós possamos dia a dia celebrar esse Deus, esse nome que é sobre todos o nome, esse nome que veio para nos dar salvação, nos dar vida eterna. Ele era um homem puro e simples, sem vergonha de chorar. Um homem que ouvia corações aclamar. Bastava só um olhar de amor, bastava ouvir sua voz. Passo a passo transformar cada um de nós. Cada um de nós alcançou com seu olhar, onde havia solidão, trouxe sua paz, espalhado ao redor, rastros de amor, com seu poder se transformou cada um de nós. Os doentes vinham a Ele e eram sarados. Os cegos foram dados a visão. Os coxos puderam andar. Os leprosos foram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor. Mesmo as crianças eram tocadas pela sua presença. Quando ele olhava para elas, via corações simples e cheios de fé. Olha as crianças, ele dizia para o povo, se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no reino de meu Pai. Oh, vinde a mim, sim, vinde a mim, com corações cheios de fé, percebereis que grande amor de quem vos chama e vos diz, vinde a mim. Cante comigo. Oh,
Este é o seu momento com Deus. Ore ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor neste momento. É o seu momento com Ele, de você agradecer a Ele pelo ato lindo naquela cruz. Cada um de nós alcançou com seu olhar onde havia solidão. Trouxe sua paz, espalhando ao redor rastros de amor. Com seu poder nos transformou. Bastou-me ouvir sua doce voz. Com seu poder se transformou. Cada um de nós. Amém. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor te dará uma Páscoa mais doce, porque Ele reinará em seu coração. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até mais.